Pode ligar. Bom, beleza. Vamos lá, gente. Deixa eu só ver se não tem nenhum microfone aberto aqui para não vazar. O Serginho chegou aí. Quem mais chegou? Noel, Zé Roberto. Então, sejam todos bem-vindos. Bom, dando continuidade à nossa reunião de perguntas, né, de tirar dúvidas, a gente, nessa semana, a gente fez uma organização aqui um pouquinho melhor e a gente separou as perguntas que o pessoal mandou e a gente separou aqui para o pessoal ir respondendo e aí fica um pouquinho mais organizado. Então, a gente espera que consiga tirar as dúvidas e responder todas as questões. A gente vai começar aqui com a Aldinha, respondendo algumas perguntas. A gente separou assim, as mais difíceis, deixou para você, Aldo. E aí, as mais fáceis, a gente separou. Eu percebi isso, senão as mais difíceis, as mais... A gente se uniu contra você e deixou as mais difíceis, e depois a gente foi para as mais fáceis. Não preciso de obsessores, já tenho meus amigos. Então, tá bom, Aldinha. Então é o seguinte, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, é da Gislene. Ela faz a seguinte questão. Eu gostaria de saber por que vejo muitas mães dizerem que sentem a presença, sentem cheiro, sonham com seus filhos que partiram e eu não. Meu filho único desencarnou há 5 anos. Gislene, a gente se encontra assim com os nossos entes queridos, mas nem sempre trazemos a lembrança desses reencontros. E o fato de você não se recordar não significa que em algum momento você não possa ter estado com ele. Além do mais, para que esses encontros possam ser efetuados, há muitas regras a serem respeitadas, né? Precisamos saber se você está preparada para esse reencontro. Que às vezes a tua ansiedade, às vezes reencontrar seu filho, mesmo que em espírito, vai te trazer um desequilíbrio emocional ainda maior. Então, a espiritualidade segura. Precisamos saber se também esse reencontro não venha prejudicar o equilíbrio espiritual do seu filho, né? Talvez ele esteja ainda de uma forma sensível e precisa de um tempo maior. Então, há muitas regras a serem respeitadas e não saberemos te dizer por que você ainda não conserva essa lembrança, mas pode estar certa que no momento adequado você vai se reencontrar com ele e vai trazer na sua memória a certeza desse reencontro. Não perca a esperança. Vocês estão mais juntos do que você imagina. Todas as vezes que você se lembra do seu filho, que se eleva o seu pensamento cheio de amor até ele, você já o reencontrou. O teu pensamento, o teu sentimento, o reencontra onde quer que ele esteja, né? Agora, trazer a certeza daquele abraço, daquele bate-papo, nem todos nós conseguimos conservar isso na nossa memória presente. Às vezes sonhamos, mas quando acordamos, não lembramos desse sonho. Então, fique tranquila, permaneça serena, tranquila, trabalhe a tua ansiedade, se reequilibre, que no momento certo vocês estarão juntos. Obrigado, Aldinha. Dando sequência, tem uma outra pergunta aqui da Regiane. Ela diz o seguinte: quando uma pessoa desencarna com uma doença, como que fica no plano espiritual? Meu nome dela? Regiane. Regiane, a doença é do corpo físico. E às vezes a doença é o elemento necessário para que o espírito se desprenda das coisas materiais e retorna para a espiritualidade de uma maneira muito mais serena e tranquila. Se ele soube aproveitar o seu estágio de doença, se ele soube ter resignação, se ele não perdeu a sua fé, a doença vai ser a cura do espírito. Agora, se isso não aconteceu, ele pode retornar à espiritualidade conservando os sintomas da doença que o levou ao desencarne. E ele será tratado, será amparado, será acolhido, até que ele tenha consciência de que não possui mais o corpo físico, que a doença pertencia a esse corpo físico, e aí então, aos pouquinhos, ele vai se libertando dessa dor, desse estágio doentio, e vai recobrando o seu equilíbrio espiritual.
pegar aqui o microfone para não ficar baixo. A seguinte é da Tatiana Aldinha. Ela diz o seguinte: todos os dias sonho com meu pai. Gostaria de saber se isso é algum sinal de que ele está perto. Se todo mundo que morre consegue voltar para visitar a gente, e se isso é uma verdade, pode acontecer isso? Pode. As pessoas que desencarnam têm o interesse de visitar os seus entes queridos. Mas como nós já falamos lá na primeira pergunta, há regras a serem respeitadas, né? Precisamos saber o momento certo dessas visitas. O espírito precisa estar em condições de retornar para essas visitas, e sonhar com ele todas as noites pode ser um reencontro, como pode ser apenas uma projeção da nossa saudade. É difícil a gente afirmar, eu sonhei com meu pai, eu estive com meu pai. Na semana passada, a gente disse, né, foi afirmado aqui na nossa live, que o sonho, a gente tem que ter a certeza da emoção que ele causou em nós. Se a gente acorda com a lembrança de que esteve com um ente querido e sente aquela emoção, é porque foi um reencontro. Mas se foi simplesmente um sonho, e às vezes a gente sonha com algo que aconteceu lá atrás, às vezes é uma projeção do nosso subconsciente. Mas os espíritos, né, as pessoas que já desencarnaram, no momento certo, elas têm interesse em visitar a sua família, os seus entes queridos que aqui ficaram. Isso acontece, mas respeitando as devidas regras da espiritualidade e as nossas também, porque às vezes não estamos em condições de receber essas visitas. Mas acontecem essas visitas, assim, muito mais do que a gente imagina. Muito bom, Aldinha. A Ana aqui, ela fez 3 perguntas em uma. Então, vamos lá. Ela fala relacionado se tem algum sinal se um ente querido está próximo de nós no dia a dia. Aí ela pergunta: quando nós sonhamos com eles, é um sinal? Exemplo, se eles aparecem sorrindo, quer nos tranquilizar dizendo que está bem? Ela pergunta também por que sonho mais com entes que faleceram há menos tempo do que com aqueles que faleceram há mais tempo. E posso pedir para meus entes queridos me visitarem em sonhos? Isso não atrapalha a evolução deles? Olha, não tem nenhum sinal de que o nosso ente querido está nos visitando, né, no nosso dia a dia. E para começo, gente, o ente querido não fica conosco o dia inteiro. Ele vem numa visita rápida, num reencontro. Mas ele tem afazeres na espiritualidade, ele tem obrigações para cumprir na erraticidade, lá no local onde ele se encontra, né? Então, ele não vai passar o dia inteiro com a gente. Qual é o sinal? É a emoção que você sente em um determinado momento, é a sensação de que aquele pai, aquela mãe, aquele companheiro está ali do nosso lado, é um cheiro, né? É uma coisa assim muito rápida, muito sutil. Ela é muito, né, volúvel, assim, passa rapidamente. Então, não tem, às vezes a gente tem essa sensação e é tudo muito rápido. E a gente vai então, tendo aquela certeza de que eles estão conosco, né? Quando sonhamos com eles e eles estão bem, e esse sonho nos tranquiliza, nos dá essa certeza de que eles estão bem, é porque eles estão realmente. Como é gostoso quando a gente sonha com um ente querido que já partiu, e nesse sonho ele, né, a gente acorda, nossa, eu sonhei com o meu pai, ele estava tão feliz, isso me encheu de alegria. É porque essa felicidade era real, né? Ele estava ali mesmo, né? Agora, por que que você sonha com pessoas que desencarnaram recentemente e não sonha com aquelas que desencarnaram há mais tempo? Talvez você ainda esteja mais ligada a essas que desencarnaram recentemente, né? Será que no seu consciente, no seu subconsciente, você tem interesse em saber mais notícias deles do que daqueles que já partiram? E outra, os espíritos têm obrigações a cumprir na espiritualidade. Às vezes, aqueles que já desencarnaram há 20, 30, 40 anos, eles já estão em outras tarefas, já estão, né, em outros trabalhos. Não que eles nos esqueceram, não, eles não nos esqueceram, porque para o amor não existe distância, estamos sempre ligados por esse sentimento, mas eles têm afazeres a cumprir. E eles sempre têm notícias nossas através dos próprios espíritos trabalhadores, né, que estão sempre nos dando essas notícias.
E se eu posso pedir para que o meu ente querido venha me visitar em sonho, eu faço ao contrário. Eu peço para que a espiritualidade me permita que eu, em sonho, vá visitar meus entes queridos. É lógico que a gente pode pedir, não há problema nenhum, tá? Se nós vamos, aí é outra história. Mas é lógico, às vezes a saudade é tão grande que eu peço, Senhor, permita que nesta noite eu reencontre minha mãe, mas permita que ao acordar eu também traga a lembrança desse reencontro, porque eu sonho, mas eu não me lembro, eu tenho muita dificuldade de recordar desses sonhos. Então você pode pedir, mas que esse pedido seja de equilíbrio, tá? Não seja um pedido cheio de desespero, cheio de dor, cheio de saudade, aquela saudade desesperadora. Seja um pedido dentro do equilíbrio, porque para que nós possamos nos reencontrar, nós precisamos estar reequilibrados, senão fica difícil, né? Ah, não, se eu ver meu pai, se eu ver minha mãe, eu vou me reequilibrar. Não vai, não, porque é muito difícil, viu, gente? Então, nós precisamos estar bem, para o reencontro ser legal, ser gostoso, e nenhuma das partes, nem nós encarnados, nem o espírito, venha a ter um desequilíbrio maior. Porque, às vezes, o espírito se desequilibra ao reencontro, e às vezes nós nos desequilibramos, então isso não é uma boa coisa. A espiritualidade, ela prevê todas essas coisas, todas essas minúcias. Então, os reencontros só é permitido quando ambas as partes estão preparadas para tal. Beleza. Tem mais uma aqui, Aldinha. A Tuíra, eu acho que é assim o nome dela. Ela diz o seguinte: falam muito no Espiritismo que o amor verdadeiro não morre. Então penso muito a respeito, se quando eu morrer eu vou poder encontrar o meu amor que já desencarnou e viver uma vida com ele no plano espiritual. No plano espiritual, se lá os espíritos se relacionam como um casal, ela faz essa pergunta. E aí, Aldinha, essa é difícil. Essa dá uma palestra. É. Tuíra, olha que eu estou no mesmo barco que você, viu? O amor, né? Nós estamos sempre unidos pelo amor, pelo respeito. Mas a vida no plano espiritual é diferente da vida no campo material. Dois espíritos que se amam neste plano não significa que vão desencarnar e permanecer unidos em alguma missão. Nós somos, antes de tudo, individualidades. E cada um de nós tem o seu estágio evolutivo e tem as suas necessidades para buscar esta evolução. E às vezes a minha necessidade difere muito da necessidade desse ente que eu amo, né? Ou que você ama. Então, quando retornamos à espiritualidade, às vezes trilhamos caminhos um pouco diferentes para que possamos alcançar a nossa evolução. Isso não significa que possamos nos reencontrar. Viver como casal, não. Isso é uma coisa aqui da matéria. Mas viver como espíritos, por alguns momentos, espíritos afins, espíritos que aprenderam a se amar, a se respeitar. Nós precisamos traçar um paralelo do amor que nós sentimos aqui com o verdadeiro amor fraternal, o amor espiritual é diferente, tá? Então, nós aqui temos um amor mais material, um amor mais carnal, temos o amor também mais sublimado, mas lá na pátria espiritual, o amor ele tem que ser desenvolvido ao estágio de ser fraternal. Isso não impede que venhamos a desempenhar algumas funções juntos, algum trabalho juntos, mas viver como casal, Tuíra, não existe isso na espiritualidade. Lá nós vamos viver como irmãos. Temos aí que está sendo reprisada a novela Viagem, onde os protagonistas desencarnam e vivem na erraticidade como um casal. Gente, isso é romance, isso é novela. Nós temos que ver que a nossa realidade ela é muito diferente. Às vezes, o ser que eu amo está num estágio muito mais evoluído do que eu. Então, ele vai estar numa outra atmosfera fluídica do que a minha. Então, não tem como a gente estar juntos, porque ele já tem outro degrau de evolução do que o meu, ou vice-versa. Então, tem muitas coisas aí a serem trabalhadas. E a nossa finalidade é aprendermos a viver fraternalmente como irmãos.
numa próxima reencarnação, esse ser tão amado poderá reencarnar como filho nosso, como irmão nosso, não necessariamente como cônjuge. Então, isso significa que nós temos que viver de todas as formas para desenvolver este amor fraternal. Então, não existe na erraticidade casinhas onde os casais se encontram, vivem como casal amorosamente. Não, isso é mais coisas de romances mesmos. Até pediria aos meus colegas, se discordarem da minha opinião, que possam falar. Uhum. A gente deixa para o fim, Aldinha, se tiver alguma consideração a mais, porque tem bastante coisa. Inclusive, até eu queria fazer um comentário que eu não fiz no início, para deixar claro, talvez para aqueles que estejam acompanhando as nossas reuniões há menos tempo, que as respostas aqui, que tanto que a Alda ou que os outros vão dar, são pautadas na codificação espírita. Tá? Então, não é coisa que da cabeça da Alda, ou da minha, ou da Martinha, ou da... Né? Então, são respostas baseadas na filosofia espírita, na doutrina espírita, no conteúdo que o Espiritismo propõe para nós. Bom, dando sequência, Aldinha. Peraí. Eu gostaria de saber se um espírito, quando foi embora com raiva... 21. Gostaria de saber se um espírito, quando for embora com raiva, mágoa, pode atormentar os familiares, assim como ocorre com o Alexandre da novela, você falou, né? Sempre quando choro pelo meu tio, que foi uma morte súbita, parece que em casa os ânimos mudam. Minha mãe fica nervosa, eu fico, verdadeiro transtorno. É a pergunta da Elisângela. Olha, na novela, o Alexandre é um espírito obsessor. Ele tem muita raiva, né? Porque ele cometeu um crime, ele foi lá condenado por um advogado, coisa e tal, parari, pororó. Isso é o que nós chamamos de espírito obsessor, ou seja, ele tem o desejo de se vingar daquele, né, que o levou à condenação. E ele usa de todos os recursos que está à disposição dele para isso. Um espírito, quando parte com mágoa, e se ele permanece de alguma forma vinculado a essa família, ele transmite a essa família esse sentimento de mágoa que ele carrega, ou seja, o estado vibratório dele doentio de mágoa pode influenciar algum membro da família, mas para que isso aconteça, é necessário que esse familiar esteja em sintonia com esse espírito, ou seja, dê abertura para absorver essa energia negativa de mágoa desse espírito. Se ele está com raiva e essa raiva chega a ser assim um sentimento de ódio, de rancor, ele pode, num determinado momento, querer buscar o objeto da sua raiva, do seu sentimento de rancor, para desejar uma vingança. Mas tudo isso, gente, nós temos que considerar que existe uma espiritualidade. Quando um espírito desencarna ou com raiva ou com mágoa, e ele é acolhido na espiritualidade, ele pode mudar todo esse sentimento dele. Ele pode, de repente, perceber que isso não vale a pena continuar alimentando, que ele estava errado, e ele deixa isso para lá. Então, é muito relativo a gente dizer, é fulano que está aqui porque eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Porque, às vezes, quando a gente parte, quando a gente perde esse corpo físico, a nossa visão muda, não viramos santo. Mas, às vezes, nós tomamos conhecimento da verdade e essa verdade nos conscientiza da necessidade de mudança. Não acontece com todos, mas com alguns acontece. Quando você chora de saudade do seu tio e sua mãe fica desequilibrada, coisa e tal, pode ser que nesse seu desespero você atrai algum espírito que necessariamente não precisa ser o seu tio, e esses espíritos encontram na sua mãe, no familiar, acesso para o desequilíbrio. Então, faça o seguinte: quando você sentir saudade, entre em oração. Peça a Deus que ampare o seu tio, que ampare você, né? E que ajude você a vencer essa dor da saudade, da distância, da separação. É o melhor caminho, é o melhor remédio. Não podemos afirmar que é o seu tio, pode ser um outro espírito qualquer que está ali, por ali, então ele aproveita a oportunidade.
Beleza. Aí, Eldinha, a próxima é da Helenice. Ela pergunta o seguinte: guardar a roupa de um ente querido é prejudicial? Quando pegamos a roupa, o ente se aproxima? E quanto a ter foto em colar, relicário, etc. Não é prejudicial guardar roupa nem foto. Eu estava olhando aqui hoje, minha estante aqui é cheia de foto da minha mãe, do meu pai, e eu amo ter essas fotos aí. No meu guarda-roupa eu tenho o vestido da minha mãe, que eu não tive coragem de doar. O que prejudica é o apego. Você pode olhar as fotos, você pode carregar uma foto do seu pai, da sua mãe no seu pescoço, não tem problema nenhum, gente. Agora, se você abre o seu guarda-roupa e pega uma peça de roupa desse ente querido e chora desesperadamente, aí você está prejudicando o seu ente querido, né? Aí você está atraindo esse ente querido pelo seu desespero. Os espíritos se aproximam de nós pelo pensamento, pelo sentimento, não pelo objeto. É isso que nós temos que ter a certeza, né? Então, não tem problema nenhum guardar. Pode guardar se você quer, se você se sente bem guardando, mas desde que esses objetos não te traga dor, não te traga desequilíbrio, não te traga saudade. Às vezes você fica olhando aquele vestido e fica imaginando o dia que a fulana vestiu aquele vestido, aí você chora desesperadamente porque a mãe não está mais aqui. Não, isso não pode. É melhor você doar, dar para alguém, né? Pelo menos assim você vai se libertando de tudo isso. E a foto, gente, é a nossa lembrança registrada num papel da imagem dos seres que nós amamos e que foram e são tão importantes na nossa existência, né? E como é bom chegar em casa, abrir a porta e dar de cara com a foto da minha mãe ali sorrindo e eu ter a certeza de que durante tantos anos nós estivemos juntas. Isso não tem problema nenhum. O problema é o sentimento, o pensamento e o nosso equilíbrio emocional. Isso é o essencial. Certo. Aí tenho aqui duas perguntas em uma, da Elidiane. Ela diz o seguinte: parei de sentir o cheiro e de sonhar com meu pai, já falecido. Ele era um ser de luz aqui na Terra, e o último sonho ele estava com roupas claras, sem nenhum machucado. É possível que ele já tenha reencarnado ou ele está em outro plano? E na sequência ela pergunta: tem um sexto sentido apurado? Ela diz assim: sinto presença, cheiro, sonhos que me dão respostas a dúvidas. Qual o nome dar a isso? E eu devo apurar esse sentido estudando? Estou tentando fazer isso, mas tenho um pouco de medo. Olha, sonhar com o seu pai, ele estar com roupas claras, não significa muito. O importante é a sensação que seu pai deixou em você. Se a sensação foi boa, ele está bem. Dizer que ele já está reencarnado em outro plano, não temos como afirmar, porque mesmo não sei quanto tempo faz que ele desencarnou. Mas posso te assegurar uma coisa: os espíritos têm obrigações a cumprir na erraticidade. Muitos vão estudar, outros assumem responsabilidade de trabalho depois do estudo, eles assumem compromissos, trabalhos, né? Então, provavelmente, seu pai deve estar nesse estágio de desenvolver trabalhos, estudos, de aprendizado, e dessa forma, não que ele tenha abandonado ou esquecido de você, não. Apenas talvez você já esteja melhor agora, já está mais equilibrada, não precisa tanto da presença dele constantemente aí te dizendo que ele está bem. Ele deve estar muito bem, pelo jeito que você narra aqui para nós. Quanto ao seu sexto sentido, você deve estudar sim. Isso que você tem é uma sensibilidade. Não podemos dizer que é uma mediunidade, porque só podemos afirmar que você possui uma mediunidade tal, né, a partir do momento em que ela estiver sendo educada dentro de uma casa espírita. Agora, no momento, as casas estão fechadas, mas assim que reabrirem, procure uma casa espírita, vai fazer parte de um estudo, vai compreender a sua sensibilidade e, se você desejar, coloque ela à disposição do trabalho, que eu tenho certeza que você vai ser útil para muita gente aí, auxiliando, e você compreendendo a tua sensibilidade através do estudo e educando, você vai sentir assim uma segurança muito grande e um prazer em colocá-la à disposição do trabalho.
O único caminho é esse, é estudar mesmo para compreendê-la. É uma sensibilidade que você tem. Mediúnica, sim, mediúnica, mas não posso afirmar que tipo de mediunidade que é, porque aí só mesmo a experiência que vai nos dizer tudo isso, tá bom? Ótimo, Aldinha. Obrigado por enquanto. Agora a gente vai liberar você. Que Você vai ter uma bom! folguinha, pode beber uma água. E agora a gente vai passar para o Silver. Vamos ver. Silver, está preparado aí? Microfone está aberto. Cadê o Opa, Raio Silver? hello Opa, Álvaro. tá aí. Marte para Silver, Silver para. Está Tá aí, né? escondido dentro de um balde, mas está lá. Respondendo de Marte. Então tá certo. Vamos lá, Silver. Vamos começar aqui. Tem algumas perguntas aqui para você. A primeira é a Vamos procurar ser seguinte. rápido e sucinto, para dar tempo para todos responderem. Beleza. Então vamos lá. A Nilza, ela faz a seguinte pergunta. Quando a pessoa é casada pela segunda vez, quando desencarna, isso é difícil, hein? Quando desencarna, quem que ela vai encontrar? A primeira que é amor de verdade, ou só se separou porque ela desencarnou, a segunda que é a nova paixão? E agora? Eita. Agora Pois a é. Alda já respondeu essa questão, né? Você devia ter dado essa pro Serginho. Fuzuê no plano espiritual. Não me põe em saia justa, Alda, por favor. A Alda responde essa questão quando ela foi bem clara na questão desse reencontro, né? E não há casais na espiritualidade, o que há é uma irmandade, e com certeza nós vamos reencontrar aqueles que amamos, e em muitas situações vamos reencontrar os nossos desafetos também. Então, não necessariamente não nessa questão, Silvio. marido... Oi, Álvaro. Não, desculpa te atrapalhar, mas assim, se a gente for contar quantas vezes a gente já foi casado em todas as reencarnações... Exatamente. Então, Ave Maria. essa questão, respondendo para a Nilza, esse reencontro, se houve esse amor, como você bem coloca aqui, houve esse amor, vai ser um encontro de amor, mas não um encontro de amor entre um marido e uma esposa, mas entre dois irmãos que se amam. Isso entre você e o seu primeiro esposo, e você e o seu segundo esposo, e todos unidos, digamos assim. A pergunta seguinte, que é da Débora, assim, tem um pouco a ver com a primeira, mas ela amplia mais um pouco o assunto. Ela fala o seguinte: se ao desencarnar nos encontramos com vários espíritos que convivemos durante nossas reencarnações, ou se existe de fato uma família que é só nossa no plano espiritual e que se mantém independente das nossas vidas terrenas? Débora, a resposta é não, tá? Porque se houvesse uma família espiritual independente da nossa vida terrena, significaria que existe uma família que nunca vai reencarnar. Nós reencarnamos, quando voltamos, encontramos aquela família espiritual que lá deixamos. E não, todos somos irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Criador. Então, esse intercâmbio é muito grande. Hoje, nós estamos aqui encarnados, muitos que já foram nossos pais, irmãos, esposas, filhos, estão desencarnados, que forma essa grande família universal. Então, não, tá? A família, ela é um conceito nosso aqui, terrestre, do nosso grupo familiar, né? Pai, mãe, irmão, primos, aí se estende. Mas, ao desencarnar, nós reencontramos grande parte desses nossos entes queridos, que já foram parentes nossos no passado, e formamos essa grande família dentro de uma irmandade, digamos assim, né? Por os laços fraternos, mas não necessariamente famílias consanguíneas. Então, não, nós não temos uma família à parte na espiritualidade, tá? Nós somos uma grande família universal. Agora a próxima pergunta da Sueli. Se você souber responder essa aqui, eu vou te pedir os números da Mega Sena, da virada, porque aí eu vou saber que você é o cara. Como saber se a pessoa da família já reencarnou? Não sabe, tá? Pode haver alguma situação raríssimas, que em alguma comunicação mediúnica, um espírito pode indicar que o espírito X de uma família está reencarnado. Mas isso é algo raríssimo de acontecer. Então, não sabemos, porque também não há necessidade de saber. Na verdade, nós sabemos
quando estamos emancipados, né? Quando esse corpo aqui vai dormir e nós nos emancipamos, quanto espírito, o ser existente, aí sim nós passamos a saber se aquele espírito que já foi nosso parente aqui no plano terrestre está reencarnado ou não. Mas, quando retornamos ao corpo físico, o véu do esquecimento nos impede de saber se ele está reencarnado ou não. Então, respondendo, não sabemos. Ô Silvia, tem um documentário que está no Netflix falando sobre a vida após a morte, né? Agora não lembro o nome exato dele, mas assim, só para relatar isso dentro da sua resposta aí. Esse fato de se lembrar de reencarnação é raríssimo, ocorre poucas vezes, mas nesse documentário eles mostram alguns casos, inclusive que foram estudados por alguns pesquisadores, como Ian Stevenson e tudo mais, mas assim, é coisa raríssima, né? Não, bem colocado, Álvaro, realmente existe, independente desse documentário da Netflix, existe realmente situações onde o próprio espírito reencarnado, ele sim, o espírito se lembra das suas reencarnações, tá? Não é que nós, que aquele ente querido partiu, quando ele reencarna, nós ficamos sabendo que ele reencarnou. Não, é diferente. O espírito reencarnado se lembra das suas reencarnações pretéritas. Aí sim ele dá demonstração de que ele foi o fulano YX na reencarnação passada. Então, é ele que se apresenta como o espírito reencarnante, e não nós que temos a condição de identificar quem foi nosso parente ou não. A série é Vida Após a Morte, Netflix. Obrigado, Mar. Bom, dando sequência, a Ana pergunta o seguinte: a reencarnação é sempre no nosso ciclo de convívio? Aí ela faz ajunta uma outra pergunta. Um ente querido próximo pode reencarnar como meu filho ou neto, eu ainda estando nesse plano, e eu tenho como saber identificar? A questão é a mesma, tá? A questão da identificação. É um filho, lógico que ele vai reencarnar você ainda estando nesse plano. O neto, você poderia estar no plano espiritual e ele reencarnar aqui. Agora, a questão da reencarnação ser sempre no nosso ciclo de convívio, veja, como nós respondemos na questão anterior, nós somos uma grande família universal. Então, ao reencarnar, nós temos amigos que ficam na espiritualidade, que nos ajudam, nos conduzem, nos guiam, nos orientam, para que nós possamos ter uma reencarnação mais proveitosa possível. Não necessariamente, geralmente sim, nós reencarnamos sempre no ciclo de convívio, mas vamos partir do princípio que a pessoa resolva, no seu plano reencarnatório, reencarnar num lugar totalmente adverso do que ela vem reencarnando nas reencarnações pretéritas. Então, vamos partir do princípio que hoje eu resolvo reencarnar quando eu desencarnar, resolvo desencarnar no meio dos esquimós. Eu quero reencarnar no meio dos esquimós, que eu quero conviver com eles e quero aprender essa experiência. Então, eu posso reencarnar lá, sem nunca ter convivido naquele ambiente, mas sempre deixando claro que aqueles que ficaram na espiritualidade, que me amam, estão sempre junto comigo. Então, em algumas situações, eu acredito que sim, que a gente pode reencarnar fora de um ciclo da onde a gente sempre veio reencarnando. Mas, no geral, a gente está sempre reencarnando no mesmo ciclo, até por uma questão de afinidade, né? Exato. Dando sequência, a Ana Carolina faz a seguinte pergunta: a matéria a qual somos feitos, ela não está especificado aqui, mas acho que é isso. 39, não, Álvaro? É verdade, não, desculpa. Tem uma da Eridiane, todos somos espíritos. Isso, é 39. Todos somos espíritos reencarnados ou existe um espírito que nunca vai reencarnar? Se sim, como se chamam os que nunca reencarnam? Vamos lá, todos somos espíritos reencarnados, tá? Todos os espíritos já reencarnaram ou reencarnarão. O espírito, na verdade, já estou respondendo uma pergunta que vai ser a 41, o espírito que não vai mais reencarnar é o espírito que, veja, ele já reencarnou, ele já passou por todo o estágio evolutivo dentro da matéria, ele chegou a um ponto de evolução onde a reencarnação dele é por opção. Ele opta se vai reencarnar ou não, tá? Então, mas todos os espíritos, sem exceção, eles se reencarnam. Então, não tem nem como responder essa questão, dar nome a espírito que nunca reencarna, porque isso não existe, tá? Todos os espíritos, necessariamente, eles passam pelo estágio da matéria, portanto, pela encarnação, desencarne e reencarnação.
Beleza. Uma pessoa, um espírito muito, muito elevado, bom, você já respondeu, essa já Você foi. pulou a 40. Eu pulei a 40. A matéria a qual 40, somos muda conforme a matéria a qual somos muda conforme a reencarnação, mas carrega consigo traumas físicos e psíquicos na outra vida? Se sim, conscientemente? Veja, traumas psíquicos é inerente ao espírito ou inerente à matéria em algumas situações. Algumas reencarnações, elas estão interligadas, tá? Mas a matéria, ela é inerte, é o espírito que dá vida à matéria. Portanto, não dá para um espírito, na encarnação passada, ele trazer na matéria em si, no corpo, as características do que ele foi no passado. Não, isso não existe. O espírito, a matéria vai mudando conforme o espírito vai mudando. Portanto, o espírito acaba progredindo a matéria, ele acaba progredindo o seu corpo físico, porque ele vai modificando o seu perispírito, ele vai elevando o seu perispírito. Então, com isso, ele também vai elevando a matéria física no qual ele reencarna. Mas essas características de outras vidas, ele não traz para a matéria. O que acontece é o seguinte: dependendo da necessidade do espírito, da necessidade evolutiva dele, ele pode reencarnar com uma série de limitações físicas, digamos assim, em algumas reencarnações. Mas aí é uma necessidade do espírito, não necessariamente porque é algo que ele fez no passado, ele traga no seu corpo físico essas características de algo que ele fez no passado. Senão, nós começamos a entrar naquele processo de que o fulano tem determinada situação e aquilo gerou uma limitação física nele. Não, porque muitas vezes a limitação física não é necessariamente uma consequência de um passado que ele fez, não é, digamos assim, uma expiação, é simplesmente o espírito pede aquilo, pede aquela limitação para que ele possa conviver com aquela experiência de aprendizado. Então, nem sempre o que nós vemos pessoas com limitações físicas, ela está resgatando algo do passado, tá? Senão a gente entra naquela questão de olho por olho, dente por dente. Eu chicoteei alguém, eu venho sem um braço, e não é bem dessa forma, tá? Então, respondendo, Beleza. não, né? O espírito não traz da reencarnação passada para presente as características físicas. Eu vou pular a 41, porque você já moral, respondeu né? lá atrás. Sim. Indo na 42, ela fala o seguinte: fiz regressão, mas meu subconsciente não permitiu eu ver nada. Minha pergunta é... Ô, Álvaro, deixa só dar uma pincelada nessa 41 rapidinho, porque ela pergunta se o espírito muito elevado, se ele tem as escolhas de vir ou não, né? Porque um espírito muito elevado vem para esse plano. Então, responde, imagina se ele não viesse, nós estaríamos entregue ao quê? Não, os espíritos a nossa muito própria elevados, sorte, né? eles optam por reencarnar aqui para nos guiar, para nos conduzir, tá? Para nos orientar. Todos esses espíritos que passaram aqui pelo planeta, que deixaram sua marca de bondade, de conhecimento, de elevação, são espíritos que muitos deles optaram por reencarnar aqui para nos conduzir, para que nós pudéssemos ter eles como espelho e darmos um salto no nosso progresso. Trazendo isso aqui para a matéria, a gente poderia falar da seguinte forma: por que um médico que estuda tantos anos poderia montar seu consultório e ganhar dinheiro e ele escolhe ser um médico sem fronteira? Vai trabalhar em lugares mais insalubres, colocando em risco a sua própria encarnação para poder auxiliar aqueles que não têm condições de ter uma assistência médica. Por que esse médico faz isso? Isso no nosso plano encarnado aqui, né? Por quê? Porque é o desprendimento, né? É a solidariedade. Eu aconselho até, inclusive, a um filme, Amor Sem Fronteira, com a Angelina Jolie, que retrata bem essa questão do médico sem fronteiras, você vai ver o desprendimento desses médicos. Então, o espírito muito elevado, graças a Deus, ele reencarna entre nós
para nos conduzir. Como missão. Então vamos lá. A Beleza, próxima é a Álvaro. seguinte, é da Elidiane. Ela diz o seguinte: fiz regressão, mas meu subconsciente não permitiu eu ver nada. Minha pergunta é: devo deixar de tentar saber sobre vidas passadas ou tentar novamente? A questão é, Lidiane, qual a finalidade que você quer saber das suas vidas passadas? Na doutrina espírita, ela é bem clara quando diz para nós sabermos da nossa vida passada, é só nós estudarmos nossa vida presente. Então, estudamos a nossa vida presente, quais são as nossas tendências, por isso que o sábio diz, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que nós nos conhecemos, imparcial, tá? Imparcialmente, nós nos conhecemos, nós buscamos esse autoconhecimento, nós saberemos quais são as nossas tendências, nós teremos um vislumbre de que nós fomos no passado. É lógico, nós fomos algo piorado do que somos hoje, porque hoje nós somos muito, muito, muito melhores do que fomos no passado. Então, em muitas e muitas situações, eu não vejo porquê de ficarmos rebuscando para o plano presente agora o que fomos no plano anterior, nas nossas vidas pretéritas. Eu, particularmente, não tenho a menor curiosidade de saber, que quando eu desencarnar, isso vai se abrir para mim, eu vou ter lembrança, não, eu vou saber de muitas e muitas reencarnações quem eu fui, o que eu eu deixei de ser. Tá? Mas o que importa mesmo é o nosso momento, é o que estamos fazendo com o nosso presente para a nossa evolução. Se o seu subconsciente já bloqueou essa questão, eu diria que não seria interessante você persistir, não, tá? Legal. Dando sequência, Silvia, a Michelle, ela pergunta o seguinte: como a vida continua do outro lado? Sem o corpo? Bom, Lidiane, é sempre uma questão de estudo, né? Nós temos algo chamado perispírito, né? É o perispírito que molda essa questão física, é o espírito dá qualidade ao perispírito, e ao desencarnarmos, o espírito se reveste, continua revestido com o perispírito e dá a forma a ele, né? No caso, a forma humana. E a vida lá em si, na espiritualidade, ela não será muito, muito, muito diferente do que a vida que estamos levando aqui. É só vermos como estamos nos conduzindo aqui, como estamos nos portando aqui, e a vida, espiritualmente falando, não será tão diferente do que aqui, tá? Mas, materialmente falando, na espiritualidade não existe a matéria, tá? A matéria é algo no plano encarnatório. A matéria que existe lá, desculpa, existe uma matéria, mas é uma matéria quintessenciada, que dá até a forma pelo espírito, mas é algo que só através de estudo que nós começamos a compreender essa questão do perispírito. Mas o espírito tem uma forma, no caso, o espírito em si não tem forma, mas ele cria essa forma através do perispírito, tá? Então é assim que nós nos apresentamos na espiritualidade. Exato. A próxima é a seguinte, da Helenice, ela ela pergunta o seguinte: um ente que já está num hospital espiritual, porém foge do hospital para ficar perto do ente encarnado. Esse ente procura um local para ajudá-lo, mas a pessoa que vai ajudar não faz o trabalho sério, faz errado e abre um portal, e esse desencarnado é levado à força para o umbral. Primeiro, isso poderia acontecer? E a outra pergunta por seres trevosos, para ser usado como escravo. Como ele pode ser tirado de lá e levado novamente para o hospital espiritual? Vamos lá, Helenice. Primeiro que não existe essa questão de explodir nada com pobre e abrir passagens multidimensionais, tridimensionais para outros. Silvia, seu som. Fala. Falar dos casais, agora, romance. Agora isso aqui é ficção, tá? Silvia, então, tá sem agora som. Vamos lá. O ser encarnou. Voltou. Tá sem som? Agora voltou. Então, vamos lá. Então, resumindo, não existe essa questão de explodir nada com pobre, seja lá o que for, porque, como nós estamos falando aqui, na espiritualidade não tem essas questões da matéria como tem aqui. Então, lá
ninguém está explodindo nada, tá, Helenice? Mas vamos lá, vamos colocar a coisa clara. Você estava no hospital, ele estava sendo cuidado, estava sendo tratado, e ele fugiu. Bom, ele fugiu, ele não foi resgatado. Se ele fugiu de livre e espontânea vontade e veio para próximo do encarnado. O encarnado, no caso, leva ele para fazer um tratamento. Então, nós temos que desmistificar essa questão de seres trevosos, tá? Essa questão de umbral, parece um inferno, né? Pegou e levou para o umbral. Poderia trocar o umbral, falar, pegou ele e levou para o inferno, para ser escravo lá. Entende? Se ele estava sendo tratado no hospital, ele estava sendo ajudado. Então, tudo o que rege a vida do espírito, o que rege a nossa trajetória, são afinidades. Como a Alda bem colocou já nas questões dela, é o pensamento. Se esse ser, esse espírito, ele ainda está com essa afinidade com espíritos não tão evoluídos, o que nós podemos fazer é preces, tá? Preces, buscar o conhecimento para que nós possamos nos fortalecer, para poder orientar esse ser, para que ele procure um caminho melhor, para que ele procure companhias melhores. É exatamente como nós fazemos aqui no plano encarnado. Nós partimos do princípio de querer conhecer tudo como funciona na espiritualidade. A espiritualidade, nós aqui encarnados, somos um reflexo da espiritualidade. Então, é só ver como as coisas se encaminham aqui no plano encarnado e nós temos essa noção de espiritualidade. Nós pegamos aqui no plano encarnado um ser que temos essa dificuldade de lidar, um ser que temos a dificuldade de ele compreender, um ser que busca sempre as companhias não tão agradáveis, digamos assim, e com todas as nossas orientações, mesmo encarnado, do ser humano aqui encarnado. E nós buscamos ajudas. Eu que trabalho na questão da dependência química, a gente pega o dependente, a gente interna, a gente leva para terapia, e ele recai, e ele volta. E nós não desistimos dele. É o que nós podemos fazer, é não desistir também daquele que desencarnou e ainda está com essa dificuldade de compreensão. Tá? Então, vamos desmistificar a questão dos seres trevosos, de pegando o espírito e escravizando. Não, os espíritos se reúnem por afinidade. Ok? E nós temos que, através dos nossos esforços, dos nossos esclarecimentos, tentar mostrar para esse ser que o caminho que ele está trilhando é um caminho que vai lhe trazer dor e sofrimento, para que ele mude a sua postura. E veja bem, em algum momento ele vai mudar a sua postura, porque a evolução é para todos. Nenhum espírito fica ad eterno num ambiente insalubre, num ambiente de inferioridade. Nós fomos criados para a evolução, para o crescimento, para a perfeição. Então, em algum momento, que você está tentando ajudar, não desista, continue nos seus esforços, que ele será esclarecido e, em algum momento, sua mente será expandida e, com certeza, ele vai dar bons frutos, tá? E o seu trabalho, com certeza, também dará excelentes frutos, Helenice. Valeu, Silvia. Alvo, agora valeu. eu que vou fazer a pergunta, porque você vai responder as 3 próximas, tá? Opa! Então, o Zé Roberto fez 2 questões, as 2 são relacionadas a Jesus. A primeira é, como vocês veem a ressurreição de Jesus, ou como o Espiritismo vê, melhor dizendo, e o Espiritismo acredita na volta, no retorno de Jesus? Então, vamos lá, vamos por partes. Com relação à ressurreição de Jesus, que é o que a gente comemora, ou que a gente não, que os cristãos comemoram como Páscoa, né? Que seria a aparição de Jesus no domingo seguinte, né, após a sexta-feira que ele foi crucificado. Isso, no Espiritismo, ele nos explica que seria uma impossibilidade física, né? Estaríamos derrogando as leis naturais, as leis de Deus, e Jesus não veio, né? Ele não veio aqui para derrogar nenhuma lei. Ele mesmo fala isso, né? E seria uma coisa meio absurda, né?
Então, e como é que os apóstolos viram, como está descrito no Novo Testamento, que os apóstolos tiveram contato com ele, com Jesus e tudo mais, depois Maria de Madalena, enfim. Aí, assim, também, eu não vou falar, foi mediunidade dos apóstolos, pode ser, foi uma aparição que Jesus mesmo provocou, pode ser. Então, assim, tudo que a gente falar vai ser especulação. A única coisa que a gente pode ter certeza, né, que a gente tem certeza, é que ele não ressuscitou, porque é uma impossibilidade, né, a gente sabe, né, o corpo morre, o corpo morreu, ele não ressuscita, ele não renasce. Quando o corpo morreu, já era. Alvinho, Oi, Serginho, fala. me permite aí, a ressurreição no conceito literal da palavra é o quê? O cara retornar à vida no mesmo corpo. Exato. Isso, os espíritos são bem claros, o Espírito da Verdade nos diz. Uma vez você desligado daquele corpo, não mais retorna à vida naquele corpo. Exato. Eles são muito claros. Então, a ressurreição, no sentido lato da palavra, no sentido literal da palavra, não há para nós espíritas. É uma impossibilidade, né? E como você mesmo falou, quanto à aparição deles aos apóstolos, a gente não consegue afirmar, mas provavelmente uma materialização. Uma materialização. Provavelmente. Mas mesmo assim, assim, é tudo no campo da especulação, né? Então a gente eu não respondi porque a gente a certeza, né, é que a gente não, eu tive lá, mas não vou contar, então vou deixar na probabilidade. Tá bom, então... Alvinho, deixa eu só colocar. É só fazer uma pergunta. O que Jesus vai fazer com o corpo dele? Só ele, lá ninguém mais tem corpo, só ele. Você diz assim, se ele ressuscitasse, é isso? Só ele ressuscitar, só ele no meio de todo mundo lá, espírito. Que isso? Não, e se a gente partir para a lógica, até dos conceitos que ele trouxe, ele fala de não derrogar leis, as leis de Deus, né, que são inderrogáveis, não sei nem se existe essa palavra, mas sim, a gente não pode mudar. Então, o que é, né? Então, é uma impossibilidade física essa questão. Aí, partindo para a segunda, a outra pergunta que ele fala, né, se a gente acredita na volta de Jesus. Eu acredito na volta do Jesus, o técnico do Flamengo, então eu torço muito para isso, porque acho que vai melhorar muito o time. Ai, não aguento o Álvaro, gente. Aí, mas, seguinte, agora falando sério, da questão de Jesus, gente, assim, Jesus poderia voltar se ele quisesse, se ele tivesse alguma coisa para fazer? Pode, enfim... isso a gente, mas não, eu até entendo o sentido da pergunta, porque se fala, né, de que Jesus vai voltar para depois, para o julgamento e tal, para restabelecer as coisas. Não, isso não. Jesus, como outros missionários, acho que o Silvestre falou muito bem, na questão dos espíritos mais evoluídos, que vêm até o nosso planeta para trazer conhecimento para a gente, é assim que as coisas funcionam. Eles vêm para realizar a sua missão, eles a realizam e continua. Pode até vir novamente, mas assim, não é uma coisa, Jesus vai voltar para restabelecer isso, aquilo. Se fosse isso, se ele tivesse que voltar para fazer um trabalho de novo, é porque sinal que ele não fez bem feito lá atrás. Então, assim, fala, Serginho. Concordo plenamente, se me permite mais um pontinho, e ele ainda nos alerta quando ele diz assim, eu vou, e pedirei ao Pai que vos mande o Consolador, que ficará convosco para todo sempre, esclarecendo aquilo que eu não pude. Ou seja, não faz sentido eu voltar. Exato. Eu ia chegar lá. E aí a gente tem todos esses, né? Assim como tem Jesus, como teve outros, como tem Buda, vários personagens que vêm para a Terra trazendo conhecimento, e não só no campo espiritual, mas no campo da matéria, no campo do conhecimento, em todos os campos. Então, esses espíritos vêm com frequência, e aí, como o Serginho falou, Jesus já falou do Consolador, e Kardec trouxe o Consolador, o Espiritismo, né, que dilatou um pouco mais o nosso conhecimento existencial, também, né, para a gente entender um pouco mais de onde a gente veio, para onde a gente vai, né, essas questões existenciais. E parou por aí? Será que vem só? Não,
cada vez mais, como o nosso, a gente está descobrindo a pontinha do iceberg, né? O nosso conhecimento é muito pequeno ainda. Mas amanhã, e cada vez que a gente conhecer mais, a gente vai ver que o nosso horizonte vai se ampliar ainda mais. Então, isso é constante, sempre outros personagens, outros espíritos evoluídos, e não só 1 ou 2, 3, mas vários, virão, e nós mesmos, lá na frente, a gente também vai fazer esse papel, né? Nosso destino é a evolução, e a evolução constante, e o sentido da vida é sempre essa troca, né? O que está mais acima, ele auxilia aquilo que está mais logo abaixo, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido aí, Jesus não vai voltar, não. Tem mais uma? Seu microfone? Perdão. Então, tem mais uma aqui para você, lembrando só que a gente, são 21h12, a gente tem mais... Tá, para a gente correr, para não... Ser o mais objetivo possível para dar tempo. Tem 2, a Sidoca vai responder 2, o Serginho mais 3. Então, vamos lá. Como explicar a forte ligação que nós temos com os nossos animais domésticos? Beleza. Bom, como a gente estava falando, né, os animais, eles também fazem parte da criação. Eles são criação de Deus. E essa ligação, a gente tem... As pessoas gostam, não só de animais, né, gostam de plantas, gostam das coisas, mas a questão dos animais, ela é interessante. A gente pode perceber que nos últimos tempos... vazou um som aqui, peraí, deixa eu fechar. Nos últimos tempos, a gente percebe que a nossa relação com os pets, ou os bichos de estimação, ela se estreitou mais, né? E os cuidados também, né? Isso, os cuidados nossos com os animais, a nossa preocupação com o bem-estar dos animais, isso também denota uma evolução que a gente teve, né? Que no passado, não tão longínquo, a nossa relação não era tão assim, e a nossa preocupação até com esses seres da criação não era tão forte. Mas, assim, não há nenhuma relação especial, assim, eu sou ligado a esse animal, esse pet aqui, e que ele vai me acompanhar. Não. Eles são seres da criação destinados ao aperfeiçoamento constante, como nós. Cabe a nós, né, como também seres da criação e com toda a criação, ter um cuidado, né, que eles merecem. Mas é isso, não tem nada de especial, ligações especiais entre nós e lógico, a gente gosta do pet, a gente ama e deve né, fazer isso, ter todo o cuidado possível, né? Mas agora uma coisa que eu queria falar, né? Não devemos amar mais os animais do que o homem, né? Às vezes a gente até uma atitude meio egoísta nossa, né? De falar, eu gosto mais do cachorro do que dos homens. Isso é querer fugir da nossa da realidade mesmo, né? Quando a pessoa fala isso, é que ela quer se fechar, porque o animal, se você dá uma chinelada nele, ele vai voltar abanando o rabinho, ele não te contraria, ele aceita tudo que você fala, né? É aquela fuga daquilo que a gente precisa viver, que é viver em sociedade. Então é isso, pessoal. Agora, quem mais? Você faz as próximas aí para a Sidoca, enquanto eu bebo água, Mamá, por favor? Abre o seu microfone, por favor. Não tava conseguindo. Vamos lá, Sidoca. Quem pergunta é a Daniele. Até que ponto nós devemos ajudar as pessoas sem atrapalhar a sua evolução? Se elas passam uma dificuldade para aprender, se ajudarmos vai atrapalhar essa evolução? Microfone, Sidoca. Daniele, geralmente a gente, lógico, nós temos aquele amor, a gente precisa ajudar, é óbvio que a gente tem que ajudar a pessoa, isso não vai atrapalhar a evolução dela, a nossa ajuda. Entretanto, se deixar ela dependente dessa ajuda, vai atrapalhar a evolução. Muitos pais fazem isso com os filhos. Eles têm que aprender a resolver os problemas deles, deixar eles caminharem
como ensinar ele a pescar, né? Ele que tem que caminhar. Agora, nada impede que a gente auxilie, não atrapalha, como eu já disse, mas não deixando a dependência, que aí vai atrapalhar a evolução. Ele vai pedir à pessoa que está auxiliando e ele não vai crescer espiritualmente. Correto? Muito bom. Isso aí. Eu tenho que resumir, né? Porque já está adiantado a hora. A próxima é da Neuza. Ela relata o fato de uma pessoa doente, onde deram um determinado prazo de existência, né, para continuar na existência carnal, e que um grupo de amigos começou a fazer orações cotidianas por essa pessoa. Ela pergunta, a prece tem esse poder de estender? Porque aí a pessoa acabou ficando na existência carnal por mais tempo do que os médicos falaram que seria. E uma outra coisa também, se uma pessoa que desencarna por overdose recebe orações, vai ajudá-la a ficar melhor do lado de lá? Porque ela comenta que a tia dessa pessoa sonhou com ele muito melhor depois que começaram também a fazer preces no grupo de oração. Então, são duas perguntas aí, né? A pessoa... As duas sobre o valor da prece, né? Sobre o valor da prece. É óbvio que a prece auxilia muito. Mas, olha, os médicos disseram que tinha um mês de vida. A medicina não é exata. Os médicos podem ter se enganado. Pode ser que duraria os 2, porque foram só 2 meses. Há casos que a pessoa tem que desencarnar, mas devido à obra que ela fazia de ajuda à coletividade, orfanato, alguma coisa, até pode o plano espiritual conceder mais um tempo para ela. Mas nesse caso aqui é muito pouco, são 2 meses. Então, pode ser que o médico errou, ela teria que ficar 2 meses. Agora, a prece auxilia, sim, a pessoa, muitas vezes, no sofrimento, não é tão grande, ela abranda o sofrimento dela nesse tempo que ela tem que ficar. Agora, eu vou falar, Neuza, vamos supor que orasse, que era para durar 1 mês, e dura só 15 dias. Então, a prece adiantou o desencarne? Não. A prece auxilia ela a passar por aquele período com mais tranquilidade. Ela sempre ajuda a prece. Agora, não creio que foi essa prece que esticou para 2 meses. Pode até ser, mas qual o motivo? Sendo que ela permaneceu doente nesses 2 meses? Ou foi para alegrar todo mundo, porque ficou boa, voltou para casa? É uma série de coisas que teria que ver, né? É muito pouco tempo, de 15 dias para 2 meses. Eles podem ter errado, mas que a prece ajuda sempre, com certeza ajuda. Inclusive a fazer o passamento com mais tranquilidade, a desencarnar com mais tranquilidade. E agora, como é que é o outro mesmo, Martinha? Repete aí, Martinha. Só um minutinho. Aqui. Uma pessoa... deixa eu ver... Assim, se uma pessoa desencarna por overdose, as preces que ele recebe, que essa pessoa recebe, podem ajudá-lo a se encaminhar melhor no plano espiritual? Claro que sim. Claro, a prece é tudo. Nossa, claro que vai ajudar. Outra coisa, ele desencarnou por overdose, mas ele não queria desencarnar. Simplesmente ele foi lá, tomou todas, eu não sei o que ele tomou, e acabou desencarnando. Possivelmente, esse espírito, quando chegou na pátria espiritual, no plano espiritual, falou, mas o que foi que eu fiz? Como é que eu fui fazer uma coisa dessas, né? Então, ele é auxiliado. O fato dele ter tomado overdose não quer dizer que ele queria cometer um suicídio. Ele fez isso, talvez, esperando que fosse satisfazer, sei lá. E a prece ajuda muito, sim. Sempre a prece ajuda. É óbvio que o espírito vai de acordo com aquilo que ele se afina, né? E possivelmente ele chegou no plano espiritual e falou, mas gente, o que eu fui fazer? É lógico que ele foi auxiliado, né? Ele não queria morrer, ele não foi um suicida, mas entre aspas, não que ele quisesse. Aconteceu.
ele é auxiliado sim, por que não? A prece auxilia, principalmente de uma mãe, de uma irmã, tanta coisa, auxilia muito. E mais uma... É essa, Sidocas, eram essas duas. Não, tem uma que é do sonho. Tem uma coisa do sonho? Então era essa mesma, porque ela fala que depois que um grupo começou a fazer a prece em benefício desse desencarnado por overdose, que a tia sonhou com ele dizendo que estava bem. Então, pode ser que ele realmente esteja bem, pode ser uma projeção também da tia, que sonho é projeção, pode ser uma projeção dela, mas pode ser que realmente ele já estava bem. É como eu falei, não é pelo fato de ter. Ele não queria ir, mas quando ele foi fazer o quê, né? E ele aceitou e arrependeu-se. Puxa, o que eu fui fazer? Então, pode ser, ele foi auxiliado, sim, pode ter aparecido no sonho. Ou ela queria tanto também que sonhou. Mas ela se sentiu bem depois do sonho? Ele estava auxiliado, possivelmente. Muito bem. Será que respondeu, Neuza? A Neuza sumiu do... Depois a gente vê aqui. Bom, então agora eu vou passar para o Serginho. Serginho, existe mesmo suicídio inconsciente, conforme relatado por André Luiz? É o Rafael quem está perguntando. Não, mas, Martinha, mas pode passar minhas 3 perguntas para a Sidoca, que ela foi bem. Brincadeira, só para ela brigar comigo, que ela fica brava. Seguinte, vamos lá. Martinha, eu não sei, assim, essa coisa de suicídio inconsciente, né? É o desconhecimento, às vezes é o orgulho, né? Como a Cida citou agora há pouco, a overdose foi uma coisa desse tipo, né? A pessoa usou de determinada substância, isso causou um problema sério na sua organização física, decorrente do quê? Decorrente das suas decisões, da sua predisposição a utilizar aquela substância, acabou sendo um suicídio inconsciente? Sim, muito mais por ignorância, ou por ignorância que eu quero dizer desconhecimento, tá? Não é não no sentido ofensivo, desconhecimento, por se entregar aos excessos, né? Então, o suicídio aí nesse sentido é muito mais no sentido de se entregar aos excessos, às vezes ao orgulho, às vezes à raiva, e que a pessoa não deliberadamente se propõe ao suicídio, mas leva por uma imprudência, por um orgulho, por um desconhecimento, etc. Muito bem. Agora da Neuza também. Se uma pessoa várias vezes tenta o suicídio através do consumo de drogas, né, por overdose, mas acaba desencarnando por afogamento, nós podemos dizer que foi um tipo de suicídio e pode ter ido para o umbral por conta disso? Não, veja bem, não sei dizer, porque não está claro se ela morreu por afogamento decorrente de algum excesso, decorrente de alguma coisa, ou se foi um acidente. Por exemplo, eu posso cometer excessos, mas naquele momento, efetivamente, eu não cometi nada, estava lá no mar ou no rio, com todos os cuidados, e fui colhido por uma tromba d'água e vim a desencarnar. Não foi uma imprudência minha, né? Ou não foi uma coisa que eu causei nem consciente nem inconscientemente. Então, precisa analisar direitinho o que é exatamente esse desencarne por afogamento. Quanto à overdose, ou o que quer que seja, tudo aquilo que nós causamos mal nós prejudicamos a nós mesmos, prejudicamos a nossa organização física, a nossa existência no corpo material, no sentido físico, de causar problemas, causar doenças, de certa forma, nós estamos trazendo um prejuízo que
consciente ou não, nós precisamos ser esclarecidos, né? Quando nós fumamos, quando nós bebemos, quando nós comemos em excesso, tudo isso que nos prejudica a nossa organização física, né, acaba por nos abreviar a nossa existência. Evidentemente, nós deveremos aprender, nós deveremos nos conscientizar para que não mais venhamos a cometer esse tipo de coisa, que é um atentado contra a nossa própria reencarnação, né? Tá certo, Serginho. Só uma coisa, referente ao umbral. Umbral, Martinha, as pessoas muitas vezes tomam umbral como um lugar definido, demarcado. Gente, isso é muito mais um estado de consciência nosso, é muito mais um processo em que nós vivenciamos enquanto espírito para conseguir compreender aquele momento da nossa existência, né? Estamos lá, muitas vezes, sofrendo, não porque haja um lugar demarcado que alguém nos levou para lá e que os espíritos inferiores estão lá nos judiando de nós. Não, o que cria todo esse estado de consciência são as nossas próprias ações, tá? É importante deixar claro isso. Então, esse companheiro estará certamente onde a sua consciência, onde a sua responsabilidade, a sua evolução o tiver colocado. Muito bem. Como já foi falado anteriormente, o umbral não é né? Porque às vezes dá a impressão de ser algo parecido com o inferno, só que é o inferno dos espíritas, e não é isso. Muito bem. Isso. Agora a última questão: se uma pessoa comete o suicídio em função da depressão, como acontece o processo de desencarnação? O que acontece com ela do lado de lá? É a mesma coisa que um suicida que não está passando por um processo depressivo? Eu convido a todos a olhar a pergunta 957 do Livro dos Espíritos, que eu vou tentar colocar aqui. Sempre, gente, todas as nossas ações, incluindo-se, obviamente, o suicídio, nós sempre responderemos segundo as nossas obras e segundo o nosso entendimento. O que eu quero dizer com isso para traduzir melhor? Uma coisa eu deliberadamente disse o seguinte: não quero mais ficar nessa existência, está muito dura para mim, e cometi o suicídio. A outra, a pessoa sofre uma série de problemas, que no caso a depressão, que muitas vezes tem consequências físicas, tanto que as pessoas em depressão tomam medicamentos para repor determinadas ou para controlar determinadas enzimas cerebrais que as levam a melhorar seu estado físico, né? Então, obviamente, nós também arrumamos durante esse processo, um processo de depressão, companheiros espirituais que nos ajudam ou que nos incentivam a nos afundar mais, vamos assim dizer. Então, é importante que a gente tenha em mente sempre o seguinte: isso depende muito, como nós vamos estar no nosso desencarne, depende muito da nossa consciência. Muitas vezes nós nos suicidamos num estado desse depressivo, responderemos sim, claro, necessitaremos de aprendizado, necessitaremos de muito aprendizado, vivenciaremos as situações dos nosso fluido vital que não se esgotou, mas responderemos na medida da nossa condição. Muitas vezes, aquela doença física acelerou esse processo, não fez com que não permitiu que nós
enxergássemos com clareza. Então, nós temos, obviamente, uma responsabilidade relativa sobre isso. Da mesma forma, muitos companheiros espirituais, muitas vezes, também colaboram nesse processo, né? Nós também responderemos sempre dentro da nossa compreensão, da nossa responsabilidade. Sempre cada um responde de acordo com a sua responsabilidade. E é importante lembrar que, seja qual for o motivo de cometermos esse desatino, esse ato do suicídio, e é importante todos nós sempre trabalharmos, instruirmos as pessoas para que o suicídio não é a solução de nada, as coisas não vão acabar quando você acabar com a sua existência física, né? A única coisa que vai acontecer é que você vai perder a sua organização física, né? Vai jogar fora o presente que o Pai nos concedeu, que é a nossa encarnação, um presente no sentido do nosso aprendizado, mas os nossos problemas não serão resolvidos. Ao contrário, nós arrebanharemos mais um problema, mais uma falta, que é que nós vamos ter que agora ganhar consciência, aprender o valor da nossa existência, né? O valor da nossa existência, o valor da nossa experiência terrestre. Agora, em momento Serginho, dá algum... licença, tem Só completar um pouquinho, só um minutinho, Sidoca, já te dou a palavra porque você conhece bastante essa questão, né? Agora, é muito importante, né, que, independente da consciência ou não da pessoa, como eu disse, a pessoa com depressão tem a consciência muito prejudicada em relação a isso, tá? Mas independente do grau de consciência ou não do suicida, ele sempre merece o nosso amparo muito grande, as nossas preces, para que ele tenha força e condição de se recuperar no plano espiritual e retome uma existência, retome o seu crescimento, os seus compromissos de crescimento enquanto espírito. Pode falar, Sidoca. Não, você já falou nesse final aí. O caso que está falando foi decorrente de uma depressão. A depressão é horrível. A pessoa é um atenuante para ele, entende? O sofrimento foi tão grande que ele não suportou. É um atenuante, mas como você mesmo disse, isso não exime dele completar o ciclo dele, porque tinha que ter completado, correto? Mas Sim. há uns casos assim que realmente são atenuantes, outros agravantes. Não nesse caso da depressão, que é atenuante. Só isso. Porque a pessoa, você sabe bem disso, Sidoca, quantas vezes, e é comprovado, é científico, a pessoa toma medicamento porque a depressão lhe prejudicou a consciência, inclusive fisicamente. Ela precisa tomar aquele medicamento para que haja um equilíbrio nas enzimas e o seu cérebro consiga funcionar de uma maneira melhor. Então, não é simplesmente que a pessoa tem depressão e decidiu cair fora do mundo. Não é bem assim, tá? Isso aí. Gente, agora eu vou devolver aí a palavra para o nosso comandante virtual. Vai, Alvu, tá com você. Tá no leme. Cuidado com o iceberg. Ali na frente. Bom, gente, então, acho que foi muito produtiva a nossa noite, né? Foi com bastante... Eu acho que tirou bastante dúvidas, a gente abordou bastante... vários temas variados, diversos assuntos, diversos tópicos, e o que é legal também é tirar dúvidas das pessoas, né, sobre o que os conceitos espíritas trazem para nós. Então, na semana que vem, então encerramos a nossa noite, né, nossa live, a nossa reunião do Gabi, e na semana que vem estaremos aqui todos reunidos, e o tema da semana que vem é sobre atendimento fraterno, ouvindo com o coração. Então, contamos com a participação de todos,
E até lá. E bom fim de semana para todos, boa noite, bom restinho de noite. E Tchau, até lá. gente. Bom Tchau, final de tchau, semana bom fim de pra vocês. semana. Valeu, gente. Beijo. Ó, o pessoal tá falando que gostou, que tirou as dúvidas. Que bom, né? Isso aí, é legal. A gente tá sempre aprendendo. As minhas também, muitas foram sanadas. Isso. Pessoal, Tchau, livro gente. dos Espíritos sempre, tá? Busquem lá. Sempre. Bom feriado para todo mundo. Bom Valeu. feriado. Tem feriado, É Tchau. verdade. Ó, pessoal, fique em casa, segunda-feira tem feriado. Ah, Tchau, beijo, gente. Aproveita. com Deus. Tchau.